Senhor Jesus. Com muita alegria, nós estamos aqui na microrregião Médio Paraíba, Piracicaba, perdão. Aleluia. É o rio Piracicaba. Amém. E cremos que o Senhor quer nos abençoar ainda mais. Ouvindo o testemunho de vocês, né? Eu só pude dar graça ao Senhor. Vocês são um grupo de pessoas que desde o começo começou de uma maneira simples e obediente à palavra profética. Isso trouxe bênção, né, para vocês. E eu quero dizer que esta viagem nossa, que aqui é a segunda parada, nós estamos vendo o âmago do encargo, é o Evangelho de João, de 14 até 17, que eu pessoalmente considero como a visão, a revelação mais elevada de toda a Bíblia. Apesar de Deus ter levantado os 12 apóstolos, liderados pelo apóstolo Pedro, eles foram fiéis em testemunhar que Jesus Cristo é o Messias, é o Senhor que havia de vir e que os judeus não aceitaram. Mas eles foram fiéis em afirmar que eles eram testemunhas de sua ressurreição. E enfrentaram os costumes, tradições dos judeus e, por fim, enfrentaram a oposição das autoridades dos judeus e também das autoridades, tanto da nação quanto da religião. E, no fim, o Senhor teve de levantar apóstolo Paulo e lhe deu a revelação diretamente de Deus. E Deus, como ele mesmo escreveu em Gálatas capítulo 1, que aprouve a Deus revelar seu Filho a Paulo. Ele não recebeu essa revelação de homem algum, senão recebeu diretamente de Deus. Ele seria o único que poderia falar assim, porque ele de fato recebeu toda a visão, né, da economia de Deus, dada diretamente por Deus. Ele também relata que ele foi arrebatado ao terceiro céu e também ao paraíso, e onde, né, não se consegue falar, as palavras são as palavras humanas, né, não conseguem descrever o que ele viu, mas nas suas epístolas ele conseguiu abrir, desvendar para nós o que Deus guardava no seu coração em segredo, em mistério, o propósito eterno de Deus, a vontade de Deus. E quando você lê as epístolas de Paulo, você consegue entender o seu discernimento com relação aos mistérios tanto de Cristo, de Deus e de Cristo. E nós damos graça ao Senhor por esse homem, que por meio do qual nós temos toda a revelação da economia de Deus revelada para nós. Ainda temos muito que explorar, mas, irmãos, eu quero dizer que depois da morte de Paulo, Deus preservou o velho João e deu a continuidade ao ministério, o único ministério, o ministério da Nova Aliança. E esse ministério não terminou com a morte de João, este ministério continua até os dias de hoje. Pois este ministério trará o Senhor de volta. E nós fazemos parte deste ministério. E o Evangelho de João tem a grande qualidade de dar continuidade a toda a revelação dos mistérios de Deus, dada por Paulo, por meio de Paulo, e por meio do seu ministério de João,
do espírito e da vida, levar toda a visão, a revelação para a realidade espiritual. Porque vocês sabem que a revelação é uma coisa, a visão que você tem é uma coisa, mas como chegar na prática e como chegar, né, nos detalhes, até o cumprimento do propósito de Deus, é outra coisa. Então, graças a Deus que o Senhor levantou esse ministério de João, tirou o homem da cabeça do conhecimento, né, e da letra. Esse ministério é o ministério do Espírito, e o auge desse ministério de João, irmãos, para mim, está nos capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Mas, de qualquer forma, eu ainda acredito que vale a pena a gente recordar um pouco qual é o que realmente Deus quer quando criou o homem, o que havia no seu coração, na sua vontade. E a sua vontade era um mistério. Então, o próprio apóstolo Paulo escreveu no livro de Efésios, que é um dos livros mais profundos da Bíblia, que revela a respeito do plano de Deus, da economia de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 1. Senhor Jesus. Logo no versículo 3, Paulo escreve: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, primeiramente, eu quero lembrar a vocês que o que Deus quer nos dar é toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Todavia, nós homens nascemos nessa carne, o corpo que você tem, e tudo que você toma conhecimento deste mundo é por meio do corpo que você recebeu, não é? Então, você tem uma ideia das coisas ao seu redor, sempre por meio da percepção dos sentidos desse corpo. Então você olha o mundo com esses olhos que enxergam o mundo tridimensional. Em outras palavras, você olha para as coisas visíveis. A sua referência são as coisas visíveis, são as coisas físicas, são as coisas materiais, é a matéria que dá referência para você. Nós pouco temos acesso a coisas de outra dimensão, assim como diz aqui a bênção espiritual. Não é a bênção material, a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quer dizer, nós não, quando nós nascemos e crescemos, nós não tínhamos nenhuma noção do que seja a bênção espiritual, tampouco das coisas das regiões celestiais. Portanto, irmãos, se nós queremos conhecer o que Deus realmente quer para nós, a vontade de Deus para o homem, nós precisamos aprender a sair um pouco dessa dimensão material, dessa dimensão tridimensional. Nós, homens, vivemos em mundo de 3 dimensões que compõem o espaço. O espaço é composto por 3 dimensões: largura, comprimento e altura ou profundidade é a mesma coisa, é um só eixo, né? Ou seja, que nós, na física ou na geometria, nós usamos eixo X, eixo Y e o eixo Z.
Então, são 3 dimensões. Então, qualquer coisa é medida por 3 dimensões, certo? E mais uma dimensão que o homem está sujeito é o tempo. Então, são o espaço em 3 dimensões e o tempo a 4ª dimensão. É o que nós conhecemos. Então, nós nascemos já nesse mundo, vivemos pelas coisas visíveis. Mas o que Deus quer dar para nós, irmãos, não é somente a bênção material. Deus quer nos dar bênção espiritual. E onde está essa bênção espiritual? Está nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, irmãos, nós precisamos, depois que nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos essa vida maravilhosa, esse Espírito que dá vida. O próprio Senhor Jesus entrou em nós como Espírito. Nós, pela fé, recebemos o Senhor, algo não material, algo espiritual, algo das regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a partir desse momento, abriu-se para nós uma porta para termos acesso às coisas espirituais, às coisas celestiais. Certo ou não? Hebreus capítulo 11, vamos dar uma olhada. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Primeiro, eu quero dizer, a convicção de fatos que se não veem é mais fácil da gente entender, tá? Então, a fé é a convicção de fatos que se não veem. Quer dizer, as coisas, você nunca percebeu que existem coisas que não se veem e que são reais, são concretas. E onde estão essas coisas que se não veem? Você não tem ideia. Mas o dia que você ganhou a fé, você creu no Senhor Jesus, e na hora de você crer, você recebeu a fé, a sua fé na fé objetiva. Sua fé subjetiva surgiu quando você creu na fé objetiva, que é Cristo Jesus. Então, a partir daquele momento, você possui a sua fé. E a sua fé é para ver as coisas que se não veem. A sua fé é para você ter convicção das coisas de fatos que se não veem. Existem fatos que se não veem e a sua fé tem convicção desses fatos. Antes você não tinha, mas agora você tem. Portanto, irmãos, a sua fé é para você começar a viver de outro jeito. Você não mais viver pelo mundo material, correndo atrás do dinheiro, da fama, do sucesso, não é isso? Do trabalho, etc, etc, etc. Você não está mais correndo atrás desse mundo material, pelo qual você viveu até hoje. Mas a partir do momento que você ganhou a fé, você recebeu a fé por meio de crer no Senhor Jesus, você deve passar a viver de outra maneira. Infelizmente, os cristãos creram no Senhor Jesus e voltam a viver do mesmo jeito. A viver só pelas coisas materiais. Irmãos, esses, infelizmente, se não sair de viver desse jeito, irmãos, eles não vão ser os vencedores. Portanto, irmãos, o Senhor hoje busca os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles, irmãos, que não vivem mas pelos olhos que olham só para as coisas que se veem, mas vivem pelos olhos que veem as coisas que se não veem, né? Isso está, por exemplo, em 2 Coríntios, depois a gente volta aqui para Hebreus 11, 2 Coríntios
4:18, né? Como diz? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As que se veem, o mundo material, o mundo tridimensional, o mundo que o tempo passa inexoravelmente. Esse mundo, irmãos, é temporal. É temporal. Mas o mundo, a esfera, o universo que você não vê, é o universo das coisas espirituais, das coisas das regiões celestiais. Então, esse universo, você precisa usar a sua fé para viver. Portanto, irmãos, a partir do momento em que nós cremos no Senhor Jesus, nós devemos mudar do jeito de viver. Não mais corremos atrás do dinheiro, do futebol, do conforto, das coisas materiais. Irmãos, nós devemos correr atrás das coisas que se não veem, que são eternas. Amém? Então, voltando lá para Hebreus 11. Hebreus 11, 1. Eu vou explicar a primeira parte. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Essa palavra certeza em grego é hipóstasis. Hipóstasis. Essa mesma palavra está em Hebreus capítulo 1, versículo 3, como diz: Ele quem? Ele é Cristo, ou o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Do ser de quem? De Deus. O Filho é a expressão exata do ser de Deus, ou a expressão exata de Deus. Mas essa palavra ser é a mesma palavra grega para certeza, é hipóstasis. Então, esse ser, irmãos, pode ser traduzida, essa palavra pode ser traduzida para o ser ou substância, ou a essência. Então, voltando lá para Hebreus 11, 1, nós podemos dizer assim: a fé torna substantiva a coisa que se espera. As coisas da área espiritual, da esfera celestial, você consegue tornar essas coisas reais para você, tornar essas coisas concretas para você por meio da fé. Isto é, a sua fé tem a capacidade de ter acesso às coisas espirituais, a sua fé tem a capacidade de tornar real as coisas de Deus, as coisas celestiais. Portanto, irmãos, não busque, não viva aqui na terra com a cabeça para baixo, olhando para a terra, para viver só pelas coisas visíveis. Por isso que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, como diz? Colossenses 3. Vocês só sabem, até nós temos um cântico, né? Temos um hino sobre isso, né? Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Irmãos, essa é a realidade. Desculpe-me falar, essas coisas que você vê, as coisas visíveis, são temporais. Esse mundo material que você vê, eu vou até, desculpe-me falar assim, um dia você vai perceber, se você não aproveitar essa vida que você está vivendo no mundo material para acessar as coisas espirituais e celestiais, para ganhar as coisas celestiais e espirituais, esse
mundo material é meramente uma ilusão. É um filme que passa e nada fica. Portanto, irmãos, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes com Cristo. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Se você se preocupa só em viver as coisas visíveis, ganhar muito dinheiro, ter uma vida boa aqui na terra e esquecer todo mais, você não vai perceber que o seu verdadeiro sentido de vida é quando Cristo se manifestar, você se manifestar com Ele em glória. Você não levará ouro e prata nenhum dessa terra. O que vale é nós manifestarmos juntamente com Cristo em glória. Como o homem foi criado? Gênesis 2:7. Como o homem foi criado? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem foi formado do pó da terra, mas que parte do homem? O corpo. O nosso corpo foi feito do pó da terra. Mas quando Deus formou o homem do pó da terra, esse homem ainda não tinha vida. A criação propriamente dita não era apenas na formação do corpo do homem. É quando Deus soprou-lhe nas narinas o quê? O fôlego de vida. Saiu de dentro de Deus um sopro de vida, um fôlego de vida. E o homem, o quê? Esse fôlego de vida deu o quê? Vida ao homem. Esse fôlego de vida, essa palavra fôlego de vida, em hebraico é Neshama. E Neshama, em Provérbios 20:27, essa palavra foi traduzida para o espírito do homem. Portanto, o sopro de Deus, Neshama, entrou naquele boneco de barro feito do pó da terra e se instalou nele e tornou-se o seu espírito humano. E o homem passou a ser uma alma vivente. Então, tanto o espírito como a alma vieram do sopro de Deus. E o corpo que foi feito do pó da terra ganhou então a vida biológica por causa do sopro. Você sabia que você está vivo aqui? Você está respirando. Seu coração está batendo. Seus pulmões estão fazendo uma troca de ar para a circulação sanguínea. Você sabia que tudo está funcionando, o seu corpo fisicamente? É por causa do sopro de Deus? Se Deus retirasse o seu sopro de você, até o seu corpo morre. Sabia disso ou não? Então, irmãos, nós não somos desta terra. Nós viemos do sopro de Deus. Este corpo que foi feito do pó da terra, Deus apenas nos deu temporariamente para nós construirmos dentro desse corpo material algo espiritual, algo celestial. Deus quer produzir dentro desse corpo material o próprio Filho de Deus em nós, alguma coisa celestial, alguma coisa espiritual, e vai crescendo, amadurecendo até o dia
em que, quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Portanto, irmão, se você vive só pelo mundo material, por meio desse corpo, para o gozo desse corpo, prazer desse corpo, irmãos, é mera ilusão. Mera ilusão. É vaidade de vaidades, como Salomão escreve no livro de Eclesiastes. Debaixo da terra, nada há de novo. O que é novidade hoje, na verdade, já foi no passado. É que voltou a ter, não é isso? A gravata do homem, já teve a gravata fina, depois veio uma gravata larga, vocês já viram isso? Hein? Língua de boi. É. E depois, né? Então veio de todo tipo, mas não tem como mudar, é assim, quer dizer, vai e volta. E outro dia descobri nas lojas, falei até para minha mulher, a calça boca de sino está voltando para alguns. Boca de sino que nós chegamos a usar, né? Quando nós éramos jovens, meninos, né? Os que nasceram depois, nos anos 90, 2000, nunca viram isso, né? E agora, né, usa-se a calça pula-brejo, né? Não é assim? Os homens já estão usando calça assim, não é isso? É ou não é verdade? A moda a feminina, o que já era, volta a ser, só material um pouco diferente, né? Vão inventando novos materiais. Mas, irmãos, nada há de novo. Tudo é canseira, tudo é fadiga. Você nunca vai ter acesso a toda a riqueza, abundância de riqueza, como Salomão teve. Salomão teve de tudo que ele podia imaginar, teve. E ele disse, é vaidade de vaidade. Debaixo do sol, nada há de novo, é canseira. Irmãos, você quer desfrutar desse mundo material? É isso. Mas, irmãos, Deus não nos criou para vivemos meramente por esse mundo material. Somos os mais miseráveis, se for assim. Mas não, nós temos a esperança da glória. Por isso, eu quero tirar o seu apego ao mundo material. Um dia você vai agradecer a mim. Você deve trabalhar. Você jovem deve estudar. Vocês devem ser diligentes. Cumprir as obrigações e responsabilidades de um homem. E ser aperfeiçoado para ser um homem útil na sociedade e útil na mão do Senhor. Precisa ser. Mas não ponha o seu coração nisso. Não acha que a sua vida se resume na conquista material. A sua vida é para a conquista das coisas espirituais, das coisas celestiais. Porque você veio do sopro de Deus. Um dia, quando este corpo terminar o prazo de validade, ele vai voltar para o pó. E você não vai morrer com ele. Você vai voltar para Deus. Não acredita? Eclesiastes, último capítulo de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como o era. O pó, o corpo era pó. E quando morre, volta para o pó. E o espírito volte a Deus que o deu. Um dia, seu corpo vai voltar para a terra. Mas o seu espírito vai voltar para Deus. Portanto, irmãos, a sua passagem pela terra, se você só se preocupou em ganhar ouro, riqueza, bens materiais,
felicidade, prazer, né, aqui na terra, isso tudo acaba. Mas o seu espírito, e você não acaba, e o seu espírito volta para Deus. Então a essência do homem é espiritual, sabia? Só que o homem não percebe. O pecado veio, contaminou tudo. E o mundo todo, todo homem, irmão, só se preocupa nas coisas materiais. Mas nós somos diferentes. Nós somos regenerados pelo Espírito. Nós devemos aprender, irmãos, viver pelo Espírito. Por meio da fé, ter acesso às coisas espirituais, às coisas celestiais. Porque nós somos seres espirituais. Não acredita? Tá bom. Jó 32. O Eliú, mais jovem do que aqueles 3 amigos que discutiram com Jó, e finalmente veio com palavras mais sensatas. Ele disse no capítulo 32, versículo 8, na verdade, há o Espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Na verdade, há um Espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Nós não somos tolos, não somos pessoas sem sentido, sem entendimento. Deus nos tornou entendidos, porque é o sopro de Todo-Poderoso nos fez sábios. Então, essa palavra, eu quero chamar a atenção, aqui são 2 termos diferentes. O primeiro termo é há um espírito no homem. Em hebraico, o termo genérico para o espírito é ruach. É R-U-W-A-C-H. Ruach. Assim como em grego no Novo Testamento é pneuma, tá? É ruach. E o sopro do Todo-Poderoso, e o sopro aqui é Neshama. É o Neshama. Então, o espírito, em termos genérico, não é isso? Há um espírito no homem. O homem também tem um espírito. Mas foi o sopro, foi o Neshama de Deus que se fez um espírito humano dentro de nós, é que nos dá sabedoria. Capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Esse Espírito de Deus me fez, já dá para você entender que a nossa criação propriamente dita não foi o boneco de barro. A nossa criação propriamente dita foi pelo Espírito de Deus, foi pelo Ruach de Deus, pneuma de Deus, entenderam? Sopro de Deus. Mas, e o sopro do Todo-Poderoso, essa palavra sopro é Neshama. E o Neshama do Todo-Poderoso é que me dá vida. Nós ganhamos a vida na criação pelo sopro de Deus. Tá? Neshama. Capítulo 34. Versículo 14. Vai confirmar aquilo que eu disse agora há pouco com vocês. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se Deus se preocupasse só com ele, não se preocupasse com o homem como Jó reclamava. Jó queria dizer o seguinte: Deus não estava nem aí com ele. Ele estava todo cheio de chagas, né? Estava moribundo, e Deus não tinha pena dele, não tinha misericórdia, porque Deus está lá no céu, longe, nem se preocupa com o homem. Aí o jovem Eliú disse para ele: se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito, ele criou o homem com o seu sopro, e se ele recolhesse o seu ruach e o seu neshama, se ele retirasse de nós o espírito humano, toda a carne juntamente expiraria. Nós morreríamos todos. E o homem voltaria para o pó. Se Deus pudesse tirar esse neshama de nós,
puxasse de volta para si, todos nós ao mesmo tempo voltaríamos para o pó. Tchum! Morreríamos todos. Mas graças a Deus, irmão, Deus não faz isso. Porque Deus nos criou com um propósito tão nobre, tão maravilhoso, né? Portanto, irmãos, eu gastei todo esse tempo para ajudar você a viver daqui para frente, irmãos, a viver pelo Espírito, a viver por meio da fé. Quando as coisas apertarem na sua vida, não olhe só para as coisas visíveis, olhe para as coisas invisíveis. A mão invisível de Deus está na sua vida. Não reclame, não murmure, não se desespere. O Senhor está cuidando de você. Deus, na verdade, quer que você ganhe a Ele mais nas coisas que se não veem. Ele quer tirar você da esfera das coisas visíveis. Ele quer que você ganhe das coisas espirituais, das coisas celestiais. Portanto, irmãos, esse ministério, o único ministério que estamos envolvidos, é o ministério do Espírito. Então, nós temos que aprender daqui para frente, irmãos, a viver no Espírito. Pela fé. A todo tempo temos acesso às coisas de Deus. Tornar real, né, tudo que Deus é na nossa vida. Vocês entenderam? Então, por isso, irmãos, quando nós falamos, quando invocamos o nome do Senhor, não é uma coisa à toa. Quando invocamos o nome do Senhor, irmão, nós estamos na esfera do Espírito. Quando nós dizemos, ó Senhor Jesus, eu não digo de uma forma formal, eu digo de uma forma como respiração da vida. Verdadeiramente você é transferido de esfera, e nessa esfera você consegue enxergar as coisas de Deus. Sabia disso? Vendo tudo isso, um dia, caminhando, ainda lá na estância, estava caminhando naquelas ruas, fazendo exercício, caminhando, estava orando ao Senhor, Senhor, eu queria ser como Paulo, que o Senhor levou ele até o terceiro céu e ele deu uma olhada, que são as coisas celestiais e espirituais. Me leva só para dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha e volto, não é isso? Então, aí o Senhor falou, mas eu te dei o Espírito. Mas eu te dei a fé. Por que você não exercita a fé? Por que você não exercita o Espírito? Você pode dar uma olhadinha, não só uma olhadinha, você pode viver por ela, pela fé, não é? Nós podemos, irmãos, vivendo aqui na terra, mas vivendo no céu. Podemos ver as coisas lá de cima. Portanto, irmãos, não busque as coisas aqui da terra, busque as coisas lá de cima, né? Pensai nas coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus. Voltando lá para Efésios capítulo 1. Preciso continuar aqui. Eu quero conhecer o que Deus quer, afinal de contas, para a minha vida. Efésios capítulo 1. Agora você vai entender porque eu disse, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia! Precisamos enxergar isso. Não fica enxergando as coisas da terra. Se você ganhou uma herança de um pai rico, de um tio rico, irmão, não estão preocupados com isso. O Senhor tem guardado para nós a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Irmão, que maravilha! Ele nos escolheu no meio de tanta gente. Que temos de bom, de melhor que os outros? O Senhor nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, porque Ele é santo, Ele é irrepreensível. Deus quer nos fazer santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu para isso, né? E em amor nos predestinou para Ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito
beneplácito de sua vontade. Irmãos, ele nos predestinou para ele, para a filiação. Essa palavra filiação é ruiotesia. E filhos maduros são ruiós. Então, ruiotesia, irmãos, é chegar no nível de um filho maduro. Isto é, ele quer nos tornar todos filhos maduros, quer nos predestinou para sermos herdeiros dele. Ele quer nos fazer herdar todas as coisas que ele tem. Ele vai entregar o reino vindouro para o homem governar. E depois do reino vindouro, irmãos, para todos sempre, nós seremos seus servos, sacerdotes, e juntamente com ele, irmãos, nós estaremos também governando juntamente com ele. Portanto, irmãos, o nosso futuro é brilhante, tudo porque ele nos escolheu. Irmãos, ele não escolheu anjos para isso. Ainda que os anjos são maravilhosos, obedecem, ministram a Deus, mas, irmãos, o homem foi criado de uma maneira muito especial, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, né? Louvor da glória da sua graça. Você sabe que a graça de Deus tem a glória? Porque a graça de Deus visa nos levar para a sua glória, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Deus, para poder, irmãos, nos redimir de volta para ele, foi necessário enviar seu próprio Filho, se tornando carne, viveu aqui na terra como um homem, verdadeiramente como um homem, sujeito às mesmas tentações nossas. Ele também tinha suas fraquezas, só que, irmãos, ele nunca pecou. Por quê? Porque ele viveu a todo tempo debaixo, né, do governo do Pai. Ele foi obediente, ele pela obediência, pelo sofrimento, ele aprendeu a obediência como homem, e ele venceu como homem. Morreu e Deus aceitou a sua morte vicária por nossa causa. E Deus então, através da sua morte, sangue derramado na cruz, ele realizou a redenção, nos resgatando de volta para Deus. Não é isso? Senão, irmãos, ele teria perdido a humanidade toda. Mas Jesus Cristo fez tudo isso para nos resgatar de volta para Deus. E não só isso, Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos. Eu vou falar um pouquinho depois. Vamos continuar no versículo 9. Aqui está o ponto principal do capítulo 1 para mim. 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, irmãos, a vontade de Deus estava oculta por séculos e gerações, e ninguém sabia, afinal de contas, o que Deus quer. Deus criou os anjos, Deus criou todas as criaturas, e Deus criou o homem, e ninguém realmente entendia exatamente para quê. E o Satanás só sabia que Deus criou o homem um dia para destroná-lo, para reaver o reino de volta para Deus. Mas ele não sabia da profundidade do plano de Deus, da profundidade da economia de Deus. Então Deus, o seu mistério da vontade, irmãos, é de fazer convergir todas as coisas em Cristo. Porque Cristo, como homem, ele foi perfeito, ele morreu como um homem perfeito.
Deus o ressuscitou, e Deus o ressuscitou visando ele poder um dia encabeçar todas as coisas. Por quê? Porque no passado, um arcanjo que se julgou muito capaz, Deus lhe deu muita formosura, muita sabedoria, ele devia ter recebido muita autoridade para governar sobre o mundo de outrora, e orgulho subiu ao seu coração. Então ele quis competir com Deus, ele queria ser igual ao Deus Altíssimo. Portanto, irmãos, Deus o lançou por terra, e a partir de então ele se tornou adversário de Deus, e ele instalou nesse universo uma outra autoridade além da autoridade de Deus. Portanto, irmãos, na Bíblia você vê que há principados e potestades, a autoridade das trevas, o império das trevas. Então, há uma autoridade instalada nesse universo, competindo com a única autoridade de Deus. Por isso, irmãos, que o caos se instalou nesse universo, a confusão entrou nesse universo, e a corrupção entrou e corrompeu todo esse universo. E só tem um jeito de Deus restaurar a ordem desse universo. De qual maneira? Deus novamente, o quê? Ele novamente restaurar a sua autoridade nesse universo. Mas Deus, como Criador, Ele não quer lidar com Satanás, com o império das trevas. Porque Ele, como Criador, não teria dificuldade nenhuma. Com o dedo, Ele afasta. Mas, irmãos, ele é muito grande, Ele não quer fazer isso. Ele quer usar o homem para isso. Mas usar o homem como, irmãos? Agora o homem, Jesus, vai liderar esse processo. Vocês entenderam? Então, homem Jesus precisa ser elevado até na altura de Deus, para poder um dia encabeçar todas as coisas. E quem vai fazer com ele, quem vai ajudá-lo a fazer, irmãos, é a igreja. Então, no versículo 22, 23, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus escolheu a igreja. Irmãos, a igreja não é esse templo. A igreja, de novo, vou dizer para vocês, não é física, não é da esfera material. Embora os membros todos vivos tenham o corpo material. Porque nós precisamos o quê? Cumprir a vontade de Deus enquanto vivos aqui na terra. Não é? Mas a essência da igreja é espiritual. A igreja não é material. A igreja é espiritual. Então, Deus deseja o quê? Encabeçar todas as coisas em Cristo por meio da igreja. Por meio de nós, irmãos, vivemos a realidade espiritual. Se você e eu continuarmos a viver pelas coisas que se veem, não tem como Deus fazer a sua vontade. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a viver pelo Espírito, enxergar as coisas celestiais e espirituais por meio da fé, para que, irmãos, cada vez mais Deus consiga trabalhar em nós, nos encabeçar em Cristo, e por meio de nós, Ele encabeçará todas as coisas por meio da igreja. Vocês estão entendendo? E como Deus vai fazer isso? Eu pulei uns versículos aqui, tá? Como Deus vai fazer isso? Está no versículo 17 em diante. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Irmão, nós temos que sair fora do mundo material para conseguir enxergar o que Deus quer. Não é? Que o Senhor nos conceda espírito
espírito de sabedoria e de revelação para conhecer totalmente a Ele, né? Iluminados os olhos do vosso coração. Não é só esses olhos físicos, mas os olhos do nosso coração, não é isso? Para saberes qual é a esperança do seu chamamento, o que Deus espera quando chamou você. Qual a riqueza da glória na sua herança nos santos. A quantidade de glória, de riqueza da glória que Deus tem na sua herança nos santos. Deus tem muita glória. E Deus, na verdade, eu ainda não cheguei lá para definir. Deus está querendo levar você para dentro dele mesmo. Deus é a glória. E Deus, a sua herança para os seus santos, irmãos, é cheia de glória. Porque Deus quer te glorificar. Ele quer glorificar o homem, a igreja. Ó Senhor Jesus, versículo 19, o que ele fez? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, irmãos, só Deus vai conseguir fazer esse trabalho, de fazer, encabeçar em Cristo todas as coisas e primeiramente fazer com que a igreja seja encabeçada por Cristo. E nós como homem, como igreja, nós sabemos quanto é difícil Deus trabalhar em nós, não é verdade? Passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, parece que a nossa mudança é tão difícil, né? Mas irmãos, creia que Deus tem o poder, a suprema grandeza do seu poder é capaz de fazer esse trabalho. Então, por quê? Porque segundo a eficácia da força do seu poder. Então, você precisa viver pelo Espírito para você receber a força do seu poder. Eu já falei em outras mensagens. Eu vou falar rapidamente só para você não ficar boiando. O que é a força? O que é poder? Qual a diferença? Eu vou ilustrar. O poder é como aquela energia toda, o potencial de energia toda armazenado numa barragem. Não é essa barragem que fez um estrago aqui, né? Então, eu digo uma barragem de uma usina hidroelétrica, certo? Por exemplo, do Itaipu. Tem aí o quê? Quase 200 metros de altura de coluna d'água, né? Isso aqui é que conta, isso aqui é a quantidade de energia armazenada, sabia? Então, assim, nós temos uma usina hidroelétrica com o poder, o potencial ali, né, armazenada pela represa. Aquilo ali é poder, não sei se vocês sabem, aquilo é poder. Hora que você instala uma turbina e você faz a água sair e girar aquela turbina, aquele poder começa a se transformar em força, em energia. E essa energia toda gerada por lá precisa de uma linha de transmissão para chegar na sua casa. Não é? Então, Deus é esse poder, a suprema grandeza do seu poder, porque Deus está acima de todos os céus. Quanto mais alto, mais poder. Deus está acima de todos. Está no terceiro céu, está no céu dos céus. Irmão, esse céu não é físico, não é físico. Não adianta pegar um foguete e tentar ir, não é físico. Está em outra dimensão, não é? Então, irmãos, Deus está no céu dos céus, máximo de poder, a suprema grandeza do poder, mas o que o homem, o pobre homem, consegue ter acesso a esse poder tremendo? Graças a Deus, irmãos, que Jesus Cristo morreu e esse poder ressuscitou Jesus dentre os mortos. Está aqui, ó. Vou continuar lendo. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Onde estão essas regiões, lugares celestiais? Acima de
todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Irmão, Jesus Cristo, homem, realizou sua vida aqui na terra, negou a sua vida da alma, negou a sua própria vontade, não fez nada de si mesmo, fez tudo o que o Pai queria, não é isso? Fez a vontade do Pai, morreu para nos resgatar, fazer a redenção por nós. Deus Pai então o ressuscitou, aprovando todo o seu trabalho, e Deus Pai o ressuscitou, o elevou até o ponto máximo, elevou-o à sua direita. Jesus Cristo, não só como Deus, mas Jesus Cristo como homem, hoje está à direita de Deus, no ponto mais alto do poder deste universo. Só que Jesus Cristo, irmãos, homem, é um ponto de acesso para o homem. Nós temos um homem lá, temos um homem no ponto mais alto, no ponto máximo do poder de Deus. O que ele faz? Ele hoje é aquela turbina que transforma o poder do potencial energético da barragem, transforma, irmãos, em energia elétrica. Claro que não é energia elétrica, é energia espiritual e celestial. E hoje ele se tornou o Espírito. Ele é outro Consolador. Ele é o Espírito da realidade. Ele é o Espírito que dá vida. Ele hoje, irmãos, está dentro de cada um de nós. De um lado, ele está lá no terceiro céu, ele está à direita de Deus, ele está junto do poder de Deus, transformando todo esse poder em força. Mas por outro lado, ele está no nosso espírito, em nosso coração. Então, irmãos, ele é capaz de transmitir esse poder, transformar esse poder em força. E quando chega no nosso coração, ele consegue atuar no momento que eu mais preciso. Eu tenho uma situação que eu não consigo, sair dela. Irmãos, mas eu tenho dentro de mim uma força que está ligada ao poder máximo desse universo. Irmãos, entenderam? Por isso aqui fala eficácia da força do seu poder. O poder em si nós não conseguimos ter acesso, mas a força do poder nós podemos usar. Por isso, irmãos, seria muito miserável uma casinha do lado da hidroelétrica continuar sem luz à noite, viver de lamparina, e continuar tendo que conservar comida na banha de porco, porque não tem geladeira, No dia do calor não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem nada. Por quê? Porque vive de uma maneira miserável, mas está do lado de tanto poder. Mas graças a Deus, irmãos, que Jesus transforma esse poder em força e transmite para dentro do nosso espírito. Nós tão simplesmente ligamos o interruptor. Tric! Você tem acesso a toda a energia desse poder de Deus. Por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito. Portanto, irmãos, viva no Espírito. Você vai ser um super-homem quando você viver pelo Espírito. Portanto, irmãos, e esse Jesus está à sua direita, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Vocês estão entendendo agora? Deus, então, quer fazer de tudo para que você não fique olhando só para as coisas materiais, vivendo miseravelmente como todo mundo vive, não é isso? Reclamando no dia de amanhã, não é isso? Das dificuldades aqui na terra. Irmão, nós não somos dessa terra. Pode ter certeza, se você é aquele que ama o Senhor, você é aquele que busca o Senhor não vai fazer faltar comida à sua mesa. Não vai faltar roupa para vestir, porque Deus conseguiu suprir
todos os filhos de Israel atravessaram o deserto todo por 40 anos, irmão, não precisaram ir para a botica e comprar roupa, não precisaram ir para a loja de sapato para trocar de sapato, porque a sandália não se desgastou, a roupa não envelheceu, e Deus deu comida, Deus deu roupa, Deus deu água para beber, não é isso? Deus deu proteção de nuvem, e Deus deu fogo para acalentar o povo. Irmãos, Deus se preocupa com você, não se preocupa com o que há vez de comer, o que há vez de beber, pois vosso Pai Celeste sabe de que necessitai de todas essas coisas. Viva para esse propósito do Senhor. Irmãos, não fique perdendo tempo com o dia de amanhã. Mas, irmãos, busque ao Senhor. Coopere com Ele para que essa vontade seja feita um dia mais cedo. 2 Coríntios 3. Senhor Jesus. 2 Coríntios 3. Nós estamos nesse ministério do Espírito. Versículo 5, esse ministério do Espírito é o seguinte: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, isso que é gostoso. Deus não quer que você faça loucuras com o seu próprio esforço, pela sua capacidade, querer fazer as coisas para Deus. A nossa suficiência não vem de nós, porque nenhum de nós é capaz de fazer a obra de Deus. A obra de Deus, só Deus é capaz de fazer. Nós podemos ser usados como canais para Deus fazer a sua obra, tá? Então, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito dá vida. Aleluia! Então, irmãos, nós não vivemos mais na letra. Não mais ficamos disputando quem tem mais conhecimento, quem tem mais eloquência, quem tem mais capacidade. Não, o ministério em que estamos envolvidos é um ministério do Espírito. Quanto mais nós nos esvaziamos, mais Ele consegue atuar. O Senhor quer que aprendamos, irmãos, a viver no descanso de Deus. Quando Moisés, eu falei ontem à noite, quando Moisés, em Êxodo 33, ele estava desesperado, porque Deus estava indignado com o povo de Israel, que um pouco de tempo que Moisés se isolou com Deus no Monte Sinai, para Deus poder mandar os 10 mandamentos, a lei, eles foram construir um bezerro de ouro, e chamaram o bezerro de ouro de deuses que os tiraram do Egito. Deus então ficou extremamente irado, depois de ter feito maravilhas para tirá-lo do Egito, depois de ter feito prodígios, não é isso? Para sustentar esse povo, atravessando o Mar Vermelho e sustentar esse povo até ali, e agora eles estão já se afastando de Deus. Então Deus ficou extremamente irado e queria exterminar o povo. E Moisés rogou por ele. Deus então disse: está bem, já que eu prometi, fiz aliança com Abraão, Isaque e Jacó, então eu vou levar esse povo para possuir a terra de Canaã, mas eu mesmo não vou. Eu vou mandar um anjo. Eu mesmo não vou, porque se no meio do caminho esse povo rebelde aí faz alguma coisa, eu não vou suportar, não é isso? Mas o Moisés falou: se você não vai, se a tua presença não vai comigo, então não nos faça subir desse lugar. Nós também não vamos, né? Porque, irmãos, o mais precioso não é a gente pedir para Deus fazer coisas para nós. Senhor, me tira dessa dificuldade. Senhor, me dá prosperidade. O Senhor, me dá isso que eu preciso. Me dá aquilo que eu preciso. Irmãos, o mais precioso não é Deus fazer coisas por nós.
O mais precioso, irmãos, é a presença do Senhor. Que adianta você ter todas as coisas do mundo e não ter a presença do Senhor? Por isso, irmão, se a tua presença não vai conosco, comigo não nos faça subir desse lugar. Aí o Senhor deu uma palavra, falou assim: a minha presença vai contigo, e eu te darei descanso. Irmãos, a coisa mais preciosa do ministério do Espírito é a presença do Senhor conosco. Moisés disse: qual é a diferença entre nós e outros povos, se não é que tu andas, a tua presença anda conosco? É ou não é? Então, irmãos, se nós não fôssemos um povo, a sua igreja, que Deus, a presença de Deus anda conosco, irmão, nós somos como os demais. E nós não somos como os demais. O que nós temos, irmãos, é que Deus anda conosco. A sua presença anda conosco, está conosco. Irmão, se a presença de Deus não estiver conosco, irmão, em vão nós estamos trabalhando aqui. Graças a Deus, a presença de Deus anda conosco. Aí Moisés, então, Deus deu a mão e ele quer o braço. Então, já que o Senhor prometeu a presença, deixa-me ver a tua glória. Olha que ousadia. E Deus falou: tudo bem, só que você não vai ver a glória. Nenhum homem viu o rosto do Senhor, né, e viveu. Então eu vou colocar você numa fenda da penha, eu vou passar por essa fenda, só que vou pôr a minha mão, vou tampar. Você não vai conseguir enxergar, senão você morre. Eu vou passar, quando eu passar, eu vou tirar a mão, você poderá me ver as costas. Irmãos, isso mostra que a glória do Senhor não é meramente um resplendor, uma luz, um relâmpago, não é isso. A glória do Senhor é o próprio Senhor. É a própria revelação do Senhor. Quando Deus é revelado, quando você vê Deus sem véu, irmãos, isso é a glória do Senhor. Portanto, irmãos, a glória, Deus quer nos levar para a sua glória. E Deus quer nos levar para Ele mesmo. Ele quer nos receber para Ele mesmo. Então, todo o processo de glorificação é de nos levar para Deus. Vocês estão entendendo? Portanto, irmãos, o ministério do Espírito é glorioso. Não é? Moisés, no Antigo Testamento, o ministério da condenação já era glorioso. Moisés, na tenda da congregação, ele conversava com Deus e o seu rosto era resplandecente, brilhava de glória, só que a glória, naquele tempo, desvanecia. Mas a glória do ministério do Espírito não desvanece mais. Então, quando você alcançar a um nível de glória, o que quer dizer alcançar um nível de glória? Você ser gradualmente levado para dentro de Deus. Você ser admitido para dentro de Deus, um pouquinho da glória trabalhando em você, você está sendo levado para um pouquinho mais para dentro de Deus, depois amanhã mais um pouquinho para dentro de Deus, irmãos, esse é o processo da glorificação. Por isso, irmão, no versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, e todos nós, com o rosto desvendado, irmão, rosto desvendado significa sem véu. Sem véu você enxerga a glória do Senhor, porque a glória do Senhor é o próprio Deus que desvendado, o próprio Deus revelado, certo? Então, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, em outras palavras, contemplando o próprio Deus. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Hoje, esse ministério do Espírito está ajudando você, levando você para um nível de glória. Cada um de nós aqui tem um nível de glória. Nós já fomos introduzidos para dentro de Deus um pouquinho mais que o outro. Todos nós estamos nesse processo, sabia disso? Mas nós seremos transformados, irmão, de glória em glória, de um nível de glória para outro nível de glória, até sermos totalmente
totalmente admitidos para dentro de Deus. Isso que Deus está fazendo com você. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou terminar então. Vou terminar em João 14. João 14. Ainda não vou conseguir entrar em João 17, que vou entrar talvez amanhã. Quanto tempo eu tenho? 15 minutos? O contexto de João 14, que eu considero, irmãos, 14, 15, 16, 17, 4 capítulos, é o pico da revelação. É o ponto mais alto de toda a economia de Deus, tá? Só que ele tem um contexto. João 14, vou fazer um resumo rápido. João 13, Jesus havia dito para os seus discípulos que ele haveria de sofrer e ser morto, não é isso? E ao terceiro dia ressuscitaria. E os discípulos entenderam que aquela Páscoa era a última ceia que comeriam junto com Jesus. E depois disso, Jesus padeceria. Portanto, os discípulos estavam tristes. Então, Jesus enviou 2 dos seus discípulos para procurar um aposento, né, numa sala mobiliada para comer a ceia. E chegou numa casa, dono da casa, né, preparou esse lugar e eles então comeram a ceia naquele lugar. E todos comeram, os 12, com o coração triste. E Jesus, no meio da ceia, ele disse o seguinte, ele disse, um de vós haverá de me trair. Aí os discípulos ficaram preocupados. Quem é? Quem é? Quem dentre nós? E Pedro, não com medo de perguntar diretamente a Jesus, eles sabia que João era muito, né, próximo a Jesus e reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Então ele cutucou ali a João. João, pergunta para ele, quem é? Quem é? Aí João perguntou. Ele falou assim, é aquele a quem eu der um bocado. Isto é, em seguida, ele molhou o pão e entregou para Judas. Mas isso ele disse particularmente por João, e João certamente disse para Pedro. Os outros não sabiam. E então vou mostrar aqui só para vocês saberem. Aqui no versículo 24, para comprovar o que eu disse, eu não estou inventando nada, tá? A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo reclinando-se, estou lendo João 13, tá? Versículo 25. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Quer dizer, eles não perceberam. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Então, quando Jesus acabou de dar o pão molhado para Judas, Judas saiu para combinar como prender Jesus com os sacerdotes, certo? E quem ficou ali? Judas saiu. Quem ficou? 11. Esses 11 é o que Jesus falou depois em João 14, 15, 16, 17, que ele disse para o Pai, nenhum dos que me desse eu perdi, exceto
o que é o filho da perdição. Quer dizer, os 11 eram não só chamados, mas escolhidos. Os 11 eram os eleitos. Eu espero que você entenda que essa revelação de João 14 a 17 só vai entender, porque essa palavra é dirigida só para esses que são da intimidade do Senhor. São para esses que se preocupam realmente com a vontade de Deus. Aqueles que se preocupam com o que Deus quer fazer aqui na terra. Eles são capazes de negar a si mesmo, negar seu prazer, seu conforto aqui na terra, em prol da obra de Deus. A esses, Jesus abriu o coração. Por isso, irmãos, que João 14, 15, 16, 17 foi conversado, foi a abertura do coração, a palavra da intimidade de Jesus para os 11, não para os 12, para os 11. Irmãos, espero que você seja essa audiência, que faça parte dos 11. Excluindo o traidor, só os que realmente se preocupam com a vontade do Senhor. Não, versículo, agora 14, tá? Mesmo no final do capítulo 11 de João, tem muita coisa, mas eu vou, para poder terminar essa mensagem, eu vou dizer, João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quer dizer, não fiquem tristes. Creiam. Creiam em Deus, creiam em mim, que Deus tem coisa melhor para vocês. Com a minha partida, vocês podem se entristecer, mas tenha certeza que a minha partida vai trazer coisa muito boa para vocês, tá? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A ida do Senhor Jesus era para preparar lugar para os discípulos. Que é a ida do Senhor Jesus? O que significa a ida? Eu vou. Eu vou aonde? Eu vou morrer. Eu vou sofrer, eu vou morrer. Então, a ida do Senhor Jesus aqui nesses versículos é a sua morte. Tá? A sua morte. E a morte do Senhor Jesus não era meramente uma despedida, né? Ficamos tristes, tchau. Mas a morte do Senhor Jesus vai realizar o plano de Deus, o plano maravilhoso, né? A vontade toda de Deus não se realizaria sem a morte do Senhor. Por isso, irmãos, toda vez que nós partimos um pão diante da mesa do Senhor, comemoramos a morte do Senhor, em memória da morte do Senhor. Nós não fazemos festa em memória do nascimento de Jesus. A Bíblia não nos deu nenhuma data do nascimento de Jesus, mas Jesus mandou a gente lembrar de sua morte, porque a sua morte, irmãos, abriu para nós um caminho extremamente maravilhoso, que eu vou falar para vocês. Ele preparou-nos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Essas moradas, na tradução em inglês, é mansions, mansões. Por isso alguns, né, estudando a Bíblia, achando que Jesus, quando ele foi na sua morte, ele estaria preparando mansões celestiais para nós. E ele está tardando em voltar, talvez esteja caprichando lá, né, nas mansões celestiais, né, para nós. Irmãos, mas se você ler esse contexto, não é isso. O lugar que Jesus ia preparar com a sua morte e a ressurreição, irmãos, é muito melhor do que isso, né? Então vou ler o versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então não é nenhuma mansão celestial. E esse voltar
muitos interpretam como a segunda vinda de Cristo. Não, o Senhor Jesus foi e voltou. Ele já voltou, tá? Eu vou explicar como, tá? Então, ele, pela morte e ressurreição, ele visa receber os seus discípulos para ele mesmo. Ele tinha que recebê-los para ele mesmo. Para quê? Para que onde eu estou, estejais vós também. Então, todo o processo visa a levar os discípulos para onde Jesus estava. Onde Jesus estava. Durante todo o tempo, mesmo depois da sua encarnação, Jesus sempre estava no Pai. Ele nunca se afastou do Pai. Ele viveu pelo Pai. Não é assim? Então, irmãos, Jesus estava no Pai e a morte e a ressurreição é um processo de nos preparar lugar, porque nós não tínhamos como nos achegar ao Pai. Quem aqui pode se achegar ao Pai? Ninguém. Então, pela morte e ressurreição, Jesus pavimentou um caminho, abriu um caminho. Esse caminho nos leva ao Pai. Vocês estão me entendendo? De que jeito? Jesus foi, e como é que ele voltou? Então vou lá para o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmãos, Jesus na carne estava com seus discípulos, mas não podia estar para sempre com os discípulos, não é? Mas agora ele foi pela morte e rogaria, o Pai o ressuscitaria e o Pai então enviaria outro Consolador para estar para sempre com os discípulos. E esse outro Consolador, a palavra Consolador é Paracletos. É alguém que defende os interesses do homem. Essa palavra Paracletos significa isso. Ou significa advogado. Ou significa aquele que conhece você e fala por você. Defende você dos seus interesses. Irmãos, graças a Deus nós temos um outro Consolador que é o Paracletos. Ele fala por nós. Ele intercede por nós. Aleluia. E esse outro Consolador que estaria para sempre conosco, quem era? Era o Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade, irmãos, é o Espírito da realidade. E eu tenho que dizer isso, irmãos. Neste universo, somente Deus é a verdade. Somente Deus é a realidade neste universo. Tudo demais é sombra. Só Deus é a realidade. Porque antes da criação, antes que houvesse o mundo, Deus estava só. Deus. Então esse universo tem somente Deus como a verdade. A única realidade. Depois tudo partiu dele, ele fez a criação. Vocês entenderam? Então, só Deus é a realidade. E Cristo, ele é capaz de trazer essa realidade, essa verdade, para você, para mim. Porque nós, principalmente o homem, depois da queda, nós carecemos da verdade. Nós caímos, não é isso? O pecado entrou em nós e carecemos da glória de Deus. E em nós, irmãos, a Bíblia fala, Paulo fala nas suas epístolas, nós vivemos pela vaidade dos nossos pensamentos. Os gentios vivem pela vaidade dos seus pensamentos. É vaidade de vaidade. Sem Deus como verdade, o universo é vazio. É vacuidade, é vazio, vaidade. E sem Deus, irmãos, é falsidade. Sem Deus pode chegar a mentira. E o diabo é o pai da mentira. Deus é a verdade e o diabo é o pai da mentira. Irmãos, eu e você precisamos cada vez mais de verdade.
Senão a nossa vida, irmãos, é vazia. Nossa vida não tem sentido. Irmão, nós temos saído para te perguntar para as pessoas: posso orar por você? Nossos comportores, irmãos, dinâmicos, estão fazendo um trabalho fabuloso. Nesses últimos meses, irmãos, a editora publicou mais de 800 mil publicações para distribuição. E nós devemos ter publicado neste ano de 2019 quase 1,5 milhão de livros. Irmãos, isso é uma revolução no nosso meio. Mas o melhor, irmãos, é que as igrejas, os irmãos das igrejas estão podendo também desfrutar, como esses comportadores dinâmicos descobriram o caminho de abrir o coração das pessoas. Posso orar por você? Posso orar por você? Irmãos, vocês não sabem, eu estimo quase que nós não conseguimos receber informação de tantas experiências. E eu acredito, irmãos, que cada dia nós estamos salvando alguém do suicídio. Eu não sabia que o Brasil tinha um índice de suicídio tão alto. E nós estamos tendo essa experiência na nossa carne. Então uma senhora novinha, quando chegou uma comportora: posso orar por você? Ela falou: pode e preciso de oração. Depois da oração ela se abriu, ela falou assim: eu estava para dar fim à minha vida hoje. E eu não sei o motivo, porque eu não tenho motivo para isso. Meu marido me dá tudo que eu preciso. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, mas eu não vejo sentido de viver, não tenho vontade de viver mais. Eu queria dar o fim à minha vida. Irmãos, é assim que o homem se sente, é um vazio profundo dentro de nós sem Deus. Deus é a verdade, Deus é a realidade, não é? Semana passada eu estava em Cuiabá, uma experiência fresca. Um dos rapazes bateu, falou assim: eu tô com o último kit e já está na hora de ir embora. É o último kit, eu preciso então distribuir, né, esse último kit. Já está na hora, mas se eu não conseguir, eu vou embora assim mesmo. Mas Senhor, me dá a última pessoa. Aí viu um carro ali parado, e o vidro fechado. Ele bateu no vidro. Aí a pessoa abriu: posso orar por você? A pessoa viu, arregalou os olhos, não esperava essa. Pode orar. E aí o comportor orou por ele. Ele falou assim: Deus mandou você para mim. Dá uma olhada aqui no meu pescoço. Tem um sinal vermelho aqui, ó. Um machucado vermelho aqui. Você sabia que hoje de manhã eu tentei me matar. E eu coloquei uma corda no meu pescoço, me pendurei e a corda arrebentou. E eu estava aqui justamente mexendo no celular, mas na verdade a minha cabeça está a mil. Eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou continuar procurar mais um meio de me matar, o que eu vou fazer na minha vida? E foi nessa hora que você veio e bateu a minha porta. Irmãos, a vida é sem sentido. A vida, se você só vê para as coisas materiais, coisas visíveis, é um vazio, vaidade de vaidades. Mas, irmãos, Deus é a verdade. E Cristo virá como Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. O mundo não vê as coisas invisíveis, mas você vê. Vós o conheceis. Por quê? Porque Ele habita convosco. Quem habitava com eles? Jesus. E estará em vós. Então Jesus ia pela morte e voltava em ressurreição, voltaria em forma do Espírito da verdade. Irmão, Jesus hoje está em nosso espírito. Jesus hoje voltou. Não é na segunda vinda, não. Ele já voltou.
já voltou como Espírito da verdade, como outro Consolador. Ele está dentro de nós para estar para sempre conosco. Irmãos, é esse Espírito, é esse Jesus, irmãos, que está nos levando para o Pai. Vocês estão me entendendo? Então vamos lá, voltando lá para João 14, e versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé. Tomé não estava entendendo nada como nós, porque só via coisas visíveis. Senhor, porque ele que era o famoso, aquele que eu só creio vendo, certo? Então, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, irmãos, esse lugar não é mansão celestial. Esse mansão é o Pai. Jesus estava no Pai, e ele com a sua morte e ressurreição prepararia o lugar e prepararia o caminho para levar-nos para o Pai. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí vem o Filipe, outro que não estava entendendo nada, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Vocês estão entendendo que as próprias palavras que Deus mandava Jesus falar, irmãos, fazia a obra que Jesus fazia. Então hoje é a palavra profética que faz a obra de Deus. Não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso talento, mas é pela palavra profética. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Tantas obras eu tenho feito, Jesus diz, né? Creia, pelo menos por causa dessas obras, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmãos, esse versículo nunca entendi direito. Como é que nós vamos fazer obras maiores que o próprio Senhor Jesus fez, não é isso? Mas, irmãos, agora entendi, né? Por que nós vamos fazer obras maiores do que Jesus? Porque nós hoje temos alguém junto do Pai que fala por nós. Vocês estão me entendendo? Há um homem na glória. Há um homem que entende o homem. Há um homem, irmãos, que intercede por nós, ora por nós. Por isso no versículo seguinte fazem, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, né? E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Portanto, irmãos, não tenha medo de pedir ao Pai em nome do Senhor Jesus. Porque nós temos um Paracletos, nós temos um advogado, nós temos alguém que defende a nossa causa, nós temos alguém que entende o homem, porque ele foi um homem, ele está no Pai, foi glorificado como homem. Irmãos, ele entende você. Portanto, irmão, quando você ora, você tem que orar com poder. Orar a esse Jesus que tem a humanidade, que conhece você, conhece o homem. Ele está lá junto do Pai para atender seu pedido. Por isso, irmãos, vamos orar com força, com poder. E o propósito final, irmão, de todo o trabalho do Senhor visa nos levar para o Pai. Olha só que bênção.
anjos, milhares e milhares e milhares de anjos servem ao Senhor, mas nem todos podem servir perto de Deus. Somente o arcanjo, os arcanjos, não é isso? Aquele arcanjo que se rebelou, ele era um querubim da guarda. Guarda de quê? Guarda do trono de Deus, da morada de Deus. Sabia disso ou não? Então, querubim, ele tinha esse acesso, e talvez os serafins, não sei, né? Poucos anjos teriam essa honra de servir juntinho de Deus. Mas, irmãos, Deus planejou, bolou um plano, não só no futuro nos colocar junto dele, Ele quer nos colocar nele. Ele quer nos colocar pela glorificação dentro dele. Que privilégio. Portanto, irmãos, essa é a revelação mais elevada. Que você possa ver, não é isso? Só tem esse jeito de Deus conseguir convergir todas as coisas em Cristo, por meio de sua igreja. E a igreja como, irmãos? Já nós vivendo nesse processo de justificação, santificação e glorificação. Estamos sendo inseridos em Deus. Quanto mais nós somos inseridos em Deus, mais Cristo encabeça a igreja. Mais somos obedientes a Ele. Mais, irmãos, nós fazemos a vontade dEle. E no final, irmãos, a igreja será parte desse Deus maravilhoso. É o tabernáculo de Deus com os homens. Eis que Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo será o seu Deus. Jesus é o Senhor. Espero que as igrejas aqui do Médio Piracicaba, não é isso? Né? Possa crescer muito. Essa palavra não pode ficar só para nós. Essa realidade, irmão, precisa levar para muitas pessoas. Vamos sair para orar com as pessoas, vamos fazer comportagem com as pessoas, levar esse evangelho para as pessoas, seja através do Avança Jovem, né, seja através, irmão, de fazer comportagem do Expo Livro. Graças ao Senhor, está chegando aqui em Minas, né? Já está em Minas, né? Aleluia. Vai chegar em Sete Lagoas, irmão, já está fazendo grandes milagres entre nós. Irmãos, eu creio, irmãos, o que o Senhor nos tem abençoado até hoje, irmãos, ainda é pouco comparado ao que tem pela frente. Mas primeiramente nós temos que estar numa base correta, um fundamento certo, para Deus poder nos abençoar. Que o Senhor, né, abençoe vocês, use vocês como canais nessa região para espalhar esse evangelho do reino, a vida e esse evangelho tão elevado, e que é o evangelho da glória. Jesus é o Senhor.